tudo bem? Sou tu evangelista, sou responsável pela empresa Ludo e primeiro, mais uma vez, começar te agradecendo pela tua inscrição no Conrecre. Então, muito obrigado por apostar, por destinar o seu tempo para poder ouvir o que essa galera do bem tem para te falar. Uma iniciativa incrível de pessoas do bem, realmente, que estão lutando pelo bem da nossa área, que é a recreação. E vocês que estão participando também estão lutando pelo bem, então por isso que a gente agradece tanto a presença de vocês. E a segunda coisa é agradecer que vocês estão aqui dispostos a me ouvir, que vocês estão se inscrevendo nessa minha palestra, que é para coordenadores das equipes de recreação e lazer. Então eu queria te agradecer por dedicar essa confiança para mim, legal? Falar sobre esse tema, sobre coordenação de equipes de lazer e recreação, é um tema para mim muito bacana, porque é uma coisa que eu faço desde que eu comecei a trabalhar em todas as equipes que eu passei. Eu tive uma posição de liderança, de coordenação, e depois de um tempo trabalhando, e hoje eu tenho uma empresa e eu vejo muita gente trabalhando por aí, eu percebo que existem vários perfis diferentes de coordenadores que trabalham com equipes de recreação. E aí eu já queria começar de cara desmistificando uma coisa para vocês. As pessoas pensam que um coordenador de equipe de recreação, ele é o cara que tem que ter mais repertório, ele é o cara que tem que aparecer mais, ele é o cara que precisa puxar as atividades, quando na verdade não é isso que acontece. Um coordenador de uma equipe de recreação, um líder de um time de recreação, ele na verdade é o cara que menos aparece. Um bom coordenador, para vocês terem ideia, é aquele coordenador que praticamente não aparece, mas que sabe fazer o seu time jogar, sabe fazer o seu time aparecer. Eu já trabalhei em muitas equipes de trabalho onde um coordenador sempre se destacava. As pessoas todas sabiam o nome dele, as pessoas todas reconheciam o trabalho dele, mas elas não sabiam o nome das outras pessoas da equipe. E aí, olha que coisa, o que aconteceu? Acontece que o cara é muito bom e a equipe é muito ruim, ou acontece que esse cara não soube valorizar a equipe dele, não soube botar o time dele para cima, para que todo o time fosse tão reconhecido ou mais reconhecido do que ele. A opção, na minha visão, com toda a minha experiência, em todos os lugares que eu trabalhei, é que o cara não soube trazer o time dele para cima. Pô, ele quis se destacar e não conseguiu fazer o time dele render com qualidade. Ele puxou as atividades, ele teve o repertório, e isso, na minha visão, é uma maneira errada de se coordenar uma equipe. O que uma equipe de trabalho quer de um coordenador? Elas querem respaldo, elas querem aprender, elas querem ganhar espaço. É isso, que elas querem ser reconhecidas. Um coordenador já é um cara que foi reconhecido. Agora ele precisa batalhar muito para as pessoas que trabalham com ele também serem reconhecidas. Essa é a grande vitória dele. E muita gente acha que é o contrário. Muita gente acha que o coordenador tem que ir no palco, pegar microfone, assumir atividade, etc. e tal. Mas pensa nisso que eu estou começando meu discurso, minha palestra falando. Se só o coordenador apareceu e a equipe não apareceu, tem alguma coisa errada. É como num time de futebol, o técnico aparecer mais do que os jogadores. Pô, o que vale é a equipe, é o conjunto. O técnico tem a função dele e a função dele é muito séria, é muito especial. Se não for ele, o time dele não consegue jogar direito. Ele tem que treinar o time dele, ele tem que dar instrução para o time dele. Mas quem vai a campo é o time. Quem faz os passes, quem dá os chutes, quem marca os gols, é o time. E o técnico tem que estar preparado para dar todo o suporte para esse time. Então, um coordenador, ele é um cara que tem que assumir uma postura de liderança. Coordenadores, queridos, que trabalham com equipes de recreação, vocês são um espelho, vocês são um modelo. Pense numa coisa. Tem um negócio que aí, cientificamente falando, que é uma ativação de neurônios espelho. O que é isso? É quando as pessoas olham para alguma referência e a partir do momento que elas que reconhecem como positiva essa referência que está na frente delas, elas se espelham nessa pessoa. Como se fosse um espelho mesmo, né? Você se olha nessa pessoa e você quer fazer como essa pessoa faria. Então, olha o nível de responsabilidade que você tem. Se você está atuando enquanto coordenador de uma maneira errada, as pessoas estão aprendendo errado. E quando elas forem coordenadoras, elas vão coordenar errado também.
Olha o nível, o tamanho da tua responsabilidade. Um coordenador, ele tem que ser um líder. E o que é um líder? O líder é um cara agregador, é um cara que consegue reunir pessoas à sua volta, é um cara que consegue ser respeitado pelas pessoas que estão à sua volta. Existe uma diferença muito grande entre você ser respeitado naturalmente e você exigir respeito. Então tem aquele coordenador que é autoritário, que é o cara que fala, puxa, vocês têm que fazer o que eu estou dizendo, eu que comando essa equipe, eu controlo e eu dou ordem. Esse é o tipo autoritário. E aí você tem um coordenador que é reconhecido naturalmente, que ele não precisa passar nenhum tipo de regra, nenhum tipo de impressão de medo para as pessoas. As pessoas simplesmente respeitam ele porque ele inspira confiança. Esse cara é inspirador. Esse cara ensina coisas o tempo todo, mesmo sem perceber. As pequenas dicas que um bom líder dá já ensinam a tua equipe, mesmo sem ele perceber. As pessoas reconhecem muito isso. Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu ouvi de um professor meu, de um grande professor, que ele diz assim, né? As pessoas são aquilo que os outros dizem delas quando elas saem da sala. Então você pode achar que você é um grandíssimo coordenador, que você é o cara, que você é o top. Mas quando você vira as costas e sai, e as pessoas começam a conversar, pô, esse cara não sabe o que ele está falando, pô, esse cara... a gente sabe que isso acontece. Você já fez isso e você sabe que isso acontece. E é assim que você é reconhecido. Então, existe essa necessidade das pessoas serem reconhecidas forçadamente, mas um bom coordenador, um bom líder, ele é reconhecido naturalmente. Se você é um cara que não consegue inspirar naturalmente as pessoas, você precisa começar a buscar essa naturalidade, a buscar em que as pessoas olhem para você e te queiram como um exemplo positivo, te queiram como um modelo. Pô, tem coordenador que se acha tão bom, mas tão bom, que se dá o luxo de chegar atrasado em reunião, que se dá o luxo de não cumprir com os combinados, e ele ainda acha que ele é muito bom. Nossa, ele ainda acha que ele é o máximo, porque depois, na hora de resolver, ele vai lá e resolve. Mas ele não está lá para ele resolver, com o microfone na mão. Ele está lá para orientar as pessoas para que elas resolvam. Essa é a função do coordenador, de um líder de verdade, entende? E o líder, ele é uma referência tão grande que ele é um ponto de conexão entre o contratante, entre o cliente, entre o público e entre os recreadores. Ele é uma base, ele é um pilar que tem que ser muito forte. Então esse cara, ele tem que ser extremamente equilibrado emocionalmente. Ele tem que ser um cara que não perde a postura, ele tem que ser um cara que não grita, ele tem que ser um cara que não perde a paciência, ele tem que ser um cara, sabe, que tem todo o amor do mundo para dar. Porque ele é um filtro, como se fosse uma esponja. Ele é o filtro. Então se o contratante veio aqui, tá cheio de problema, cheio de coisa para fazer, fala um monte de coisa, pô, esse cara tem que filtrar e passar da melhor maneira para a equipe. Se o cliente está com um problema, ou se a equipe está com um problema, ele tem que filtrar e falar tranquilo com o cliente. Se o cliente fala com ele rapidamente, ele tem que filtrar e falar tranquilo com a equipe. Então, você, coordenador líder, você é uma esponja, você é o responsável por construir todas as conexões. E você tem que ser muito resiliente. O que é resiliência? Resiliência, resumindo bastante, quando você aguenta tomar de porrada? Quando você aguenta tomar de pancada e se manter de pé? E se manter firme? Quando você sabe absorver isso, você sabe passar isso para frente, mas de uma maneira mais serena, de uma maneira mais bacana. Você tem que ser resiliente. E uma das principais características que você, coordenador, tem que ter é a empatia. O que é essa palavra empatia? Eu gosto muito disso, isso para mim é necessário em todos os momentos da vida. A empatia é você se colocar no lugar do outro. Você já assumiu uma posição de destaque, você já assumiu uma posição diferente. Agora você precisa saber pensar com a cabeça do outro, né? Se você precisa olhar para alguém do teu time que trabalha com você e alguma coisa que ele está te pedindo pode parecer absurdo. Por exemplo, sei lá, será que não dá para vocês me pegarem no meio do caminho para a gente ir para esse evento? Aí você pensa, pô, o cara é folgado, todo mundo tem que vir aqui, a regra é vir até aqui. Mas espera um pouco. Vamos fazer uma análise? Vamos trabalhar com empatia? Deixa eu pensar com a cabeça do cara. Pô, a gente vai sair muito cedo. O caminho da equipe realmente passa próximo à minha casa. É uma coisa que não vai atrasar. Pô,
E se fosse eu gostaria muito de ter esse reconhecimento, de ter essa moral, né? De falar, pô, não, tudo bem, a gente passa na sua casa para te pegar. Eu me sentiria bem com isso, se fosse um pedido meu. Se é possível atender, por que não atender? Né? Isso é gerenciar uma exceção? Poxa, pode ser que sim. Mas um coordenador que de muita qualidade, ele sabe gerenciar bem essas exceções. Ele sabe falar sim e falar não, principalmente falar não. Ele tem que saber falar não, mas é importante no não você justificar esse não. É importante você saber conversar. Essa qualidade, essa capacidade de dialogar é uma coisa que falta muito hoje, não só nos coordenadores de recreação, mas falta no mundo, falta nas pessoas como um todo. As pessoas têm pouca capacidade de dialogar. E as pessoas, elas fazem muitos julgamentos e muitos pré-julgamentos, né? Acontecem coisas do tipo, o cara se atrasou para chegar. Aí já logo vai tomando um esculacho, né? Falando, pô, você não chegou na hora, a gente combinou, todo mundo chegou no horário, só você que não. Puxa vida, hein, mas cara... O cara falando, calma, deixa eu te explicar. Acontece que a minha mãe estava passando mal, então antes de vir para cá eu tive que sair na farmácia rápido para medicar ela, e eu consegui medicá-la, e aí eu peguei um táxi para chegar mais rápido aqui. Não vou cobrar nada de vocês, não, imagina, é uma coisa minha, pessoal, mas eu realmente queria muito estar aqui. Eu só atrasei por um fator muito maior do que a minha força, mas olha, desculpa, eu tô aqui, eu vim mais rápido que eu pude e eu espero contribuir para a equipe. Então, olha que louco, assim, você fez um julgamento prévio do cara e antes não perguntou para ele se ele estava bem, antes não perguntou para ele o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, se você pode ajudar. As pessoas, elas têm uma capacidade de julgar muito alta, assim, a primeira coisa que o ser humano faz, via de regra, é um julgamento. E derrubar esse filtro do julgamento é muito difícil. Mas se você quiser ser um cara que seja referência, que seja um espelho para as outras pessoas, você precisa diminuir o julgamento ou eliminar de vez o julgamento que você faz. Você precisa ser neutro, você precisa ouvir todas as partes. Então você vai ouvir um cliente reclamando que o seu monitor está encostado. Aí, puxa, empatia, do ponto de vista do cara que está contratando. Não, realmente, eu não queria ter ninguém encostado na minha equipe. Só que aí você vai lá falar com o cara que está trabalhando. Aí o cara está com muita dor no pé, porque ele ficou o dia inteiro de pé, ele está no sol. Poxa, realmente, se fosse eu que tivesse o dia inteiro no sol, ninguém é de ferro, ninguém é robô, tem que estar me encostado. Então, como é que você gerencia isso? Como é que você media isso? Essa é a sua função. A sua função é ter essa sensibilidade de receber essas informações sem julgamento nenhum e dialogar com todas as partes para ter a melhor resolução possível. Além disso, tudo, você, coordenador de equipe de recreação, você é o grande maestro do negócio. Então você às vezes enxerga coisas que ninguém vai enxergar. Por exemplo, você está no acampamento e tem um grupo de crianças que está participando de um jogo. E tem um espaço lá no campo que tem um espaço esburacado. Puxa, quem está no jogo está correndo, está brincando, eles não conseguem visualizar isso. Mas você, que é um cara que está de fora pensando além do que o recreador, do que aquele monitor está pensando, e pensando muito além do que as crianças estão pensando, porque elas só querem saber de correr e se divertir, já sabe que alguém pode se machucar ali. Então você precisa se antecipar, trazer alguém da tua equipe, por exemplo, falar para ela, ó, cuida daquela região, não deixa ninguém passar por ali, porque ali tem um buraco, alguém pode virar o pé e se machucar. Foi uma sacada muito sensível que você teve, foi uma coisa muito simples que você fez, mas que evitou com certeza um acidente que seria um transtorno muito grande. Um acampante se machucar, você tem que ligar para o pai desse acampante, você tem que levar ele para o hospital, você tem que deslocar alguém que está trabalhando no acampamento para acompanhar essa criança. É um transtorno muito grande. E se você, coordenador, tivesse envolvido na atividade, se você fosse o personagem principal, se você fosse o interlocutor do jogo e etc., você com certeza não teria esse olhar. Então você tem que ficar de fora, a tua função é outra. A tua função não é brilhar como personagem principal. A tua função é estar de fora maestrando tudo para que tudo saia da melhor maneira possível. Você vê evitar acidentes, cuidar da segurança, para crianças, para monitores, o que quer que seja. Você consegue direcionar o jogo, porque se você está participando dele, por exemplo, você é como uma panela de pressão. Se você está dentro da panela e ela começa a esquentar, você não percebe.
Mas se você está fora e bota o pezinho dentro, ela está pegando fogo, você percebe que ela está muito quente. Você estava do lado de fora e você viu que aquilo ali estava pegando fogo e você saiu fora. Então você tem que estar fora da panela. Você não pode ficar lá dentro quando o caldeirão está fervendo. Porque você vai ter algumas sacadas que você consegue ter se você estiver olhando de cima. Entende? Então, puxa, o jogo... eu acho que não vai dar certo essa parte do jogo. Eu acho que o jogo vai morrer. Puxa, então deixa eu direcionar 2 pessoas para fazer isso, então deixa eu dar uma dica pro cara para fazer aquilo, e aí você vai orquestrando por trás o jogo, e o jogo acaba tendo um grande sucesso. Você colocou a tua mão ali, mas foi tão sensível o teu trabalho que as pessoas não percebem. E de fato, o trabalho de um coordenador muitas vezes não é percebido, mas ele é o mais valioso que existe. Eu estou te falando isso por experiência própria. Eu durante muito tempo coordenei projetos em prefeituras, trabalhando com políticas públicas de lazer, fui coordenador de hotel, fui coordenador de acampamento, fui coordenador de festas, fui coordenador de eventos, empresas, então, treinamentos. A maioria dos trabalhos que você pode imaginar que são feitos na recreação, eu já fiz. Não trabalhei em navio e não trabalhei em formaturas de viagens, Porto Seguro, essas coisas que a galera gosta. Mas de resto eu trabalhei em todos os lugares, coordenei todos os lugares possíveis. E o meu trabalho sempre foi um trabalho muito reconhecido. As minhas equipes sempre deram muito certo. E os lugares que eu estava, sempre, os eventos que eu participei sempre tiveram sucesso no final. E eu muitas vezes não apareci, mas eu sei que onde eu coloquei a minha mão, nesses pequenos detalhes, eu fiz a diferença e no final o conjunto da obra que ganhou. Então, o que você tem que pensar é que quem tem que ganhar é o conjunto da obra. Quem tem que ganhar é o todo. E aí, nesse todo, quem ganha é a criança que recebe atividade, o adulto que recebe atividade, o recreador que participou dessa equipe, o contratante, a empresa que te contratou. Você passa a ser um elo muito importante, muito importante. E aí pensa comigo, na sua responsabilidade enquanto líder. Qual é o objetivo principal de uma equipe de recreação? Qual é, na tua cabeça, o principal objetivo de uma equipe de recreação? Se a gente tiver que falar num geral, é fazer um bom trabalho, com segurança, onde ninguém se machuque, onde não tenha nenhum problema, com diversão, com educação, certo? E com reconhecimento. E aí você é o cara responsável por cuidar disso tudo. Cada um desses itens, ele tem uma série de desdobramentos. Ele tem um monte de detalhe que vem depois dele. Então, para fazer com segurança, você tem que ter pensado em muitas coisas antes. Você tem que ter antecipado muitas situações. Então, olha a tua cabeça como tem que pensar. Pô, se você tem que pensar em segurança, será que é legal você levar um kit de primeiros socorros? Será que é legal você pedir isso para levar para a empresa? Legal, ó, que bacana, você já pensou a lei. Pô, para a gente fazer um bom trabalho, a gente não pode atrasar. Cara, para a gente não atrasar, então eu vou pegar a lista de todas as pessoas que estão na minha equipe, vou ligar para todas elas um dia antes, vou combinar com elas o horário, a gente combina carona entre todo mundo, eu monto um grupo do WhatsApp, do Facebook, para que as pessoas conversem. Olha o teu papel que é importante, de interlocutor. Você está reunindo todas as pessoas. Poxa, foi para o evento, você tem que ser o cara mais inteligente ali para poder posicionar a tua equipe no trabalho. Então eu tenho um time que tem mais habilidade, um pedaço do time tem mais habilidade com jogos, um pedaço do time tem mais habilidade com artes, com manusear coisas e tal. Então você já tem que saber isso, direcionar. Se você não conhece isso aqui, pergunta. Você fica, pô, galera, vamos lá, hein? Quem é? Eu tenho que desenvolver jogos, eu tenho que desenvolver habilidades manuais, eu tenho que trabalhar com crianças e adultos. Quem é que tem mais habilidade com adultos? Você? Tá. Quem tem criança? Você? Beleza, dividiu. Você foi inteligente de fazer uma boa divisão. Agora traz essa galera um por um. Vamos lá, pessoal que trabalha com jogos. Qual é o repertório que vocês têm? Ah, eu tenho esse. Não, você fala, legal. Eu também tenho esse. O que vocês acham disso? Vamos trocar esse conhecimento? Vamos testar isso que eu tenho certeza que dá certo, essa fórmula? Quer fazer? Quer? Não? Quer? Então vamos, faz. Depois a gente avalia se deu certo ou não. Então você já está mediando uma situação garantindo o sucesso. Porque se você deixar na mão das pessoas também, você não sabe para onde o teu barco vai. O vento vai levar para qualquer lugar. Agora você tem que direcionar mais ou menos para onde você quer que ele vá. Porque você vai ser o cara responsável por tudo aquilo ali, por o sucesso de tudo aquilo ali. E presta atenção no que eu falei. Você deu a dica, direcionou, e depois tem que avaliar. Falar, e aí, como é que foi? Deu certo? Ah, deu, legal, então. Vamos manter. Ou não deu certo? Vamos trocar. Quais são as novas opções? Diálogo.
o seu poder de diálogo o tempo todo. E com isso você vai criando essa referência que as pessoas têm que ter de você, esse respeito natural, entende? Ah, então vamos aqui, vocês têm que trabalhar com habilidades manuais. Vocês têm repertório? Puxa, não tem? Então eu vou ensinar para vocês. Aí vem o teu papel de professor, né? Aí vem o teu papel de mentor. Você vai ensinar essas pessoas, mas pode ser que você não saiba. Se você não souber, você vai fazer um lindo trabalho também, que é procurar, incentivar as pessoas que procurem ou trazer pessoas que conhecem para ensinar essas outras pessoas. Lembra, você é o interlocutor, você é o cara que cria as conexões, você é essa pessoa que constrói essa teia toda em prol do sucesso de todo mundo. Não tem essa de você não sabe fazer, então deixa que eu faço. Cara, não é assim. Você precisa ensinar, você precisa ser líder, você precisa ser referência, né? E além disso tudo, você tem que se preocupar com tudo e com todos. Lembra sobre a segurança, lembra sobre agradar o cliente, agradar o monitor, agradar a criança, agradar todo mundo, agradar o pai, agradar o aniversariante, agradar o teu chefe, a empresa que você trabalha. O teu papel é fundamental, o teu papel é muito importante. Então, se eu tiver que falar alguma coisa para você, eu vou te dizer o seguinte: faça um papel de liderança positiva, de liderança agregadora, de professor, de inspirador. E você vai ter um feedback natural se o seu trabalho está dando certo ou não, se as pessoas começarem a te procurar naturalmente. Então, de repente, se alguém te liga e fala assim, eu queria bater um papo com você, eu estou com umas ideias de jogos, queria umas dicas, ou te liga e fala assim, você não quer vir aqui participar com a gente a gente vai escrever um projeto, você não quer participar com a gente, ou se o próprio público vem falar com você, puxa, que legal o trabalho da tua equipe que vocês fazem. Então você tem que ter o ouvido bem aberto, essa escuta bem ativa, para você ter o reconhecimento do seu trabalho, porque às vezes é difícil, você não aparece muito, então é difícil das pessoas chegarem a você e falar, pô, querido, arrebentou hoje, hein? É mais fácil os caras falarem que quem estava com o microfone na mão arrebentou, né? É mais fácil os caras falarem que quem estava lá no ônibus, cantando, fazendo gincana, foi o cara que arrebentou. E ninguém reconhece aquele cara que ligou para todo mundo, para ninguém atrasar, marcou o carona para todo mundo, separou os melhores materiais, fez o melhor papo para poder motivar as pessoas, sabe? Isso as pessoas não sabem o que aconteceu. As pessoas só veem que o trabalho foi muito bom. Então o teu feedback, ele vem dessa escutativa. Então se você ouvir, puxa, alguém comentando, olha, o dia de hoje foi demais, hein? Saiba que esse elogio é para você, porque foi você que planejou esse dia de hoje, né? Se você ouvir um cliente falando, nossa, sua empresa está de parabéns, viu? Olha, que organização, saiba que esse elogio é para você, que você fez parte dessa organização, mas você é um cara que tem que pensar fora da caixa. Você é um cara que tem que pensar muito além do que um recreador tem que pensar. Um recreador, ele tem que acordar, ir para o trabalho, cumprir com as funções que são determinadas e depois pegar o seu cachê e ir embora. E você não, o seu trabalho começa antes e termina depois. O seu trabalho começa pensando em prevenir tudo, maestrar todo o evento e depois dar os feedbacks, agradecer as pessoas, dizer que elas foram incríveis, conversar com o cliente, passar o feedback para a empresa que te contratou. Então você é um cara com uma responsabilidade muito maior. E eu espero, com esse papo todo que eu estou batendo com vocês aqui, eu espero de verdade que vocês tenham entendido qual é o propósito de você ser o líder de uma equipe, de você ser o espelho, a referência. Você tem que ser inspirador, e isso tem que ser natural. Tem gente que tem essa facilidade de ser uma referência, de não fazer julgamentos, de conseguir fazer conexões entre as pessoas, de construir diálogo. Tem gente que tem essa facilidade, tem gente que não tem isso tão naturalmente, que acaba crescendo, virando coordenador de equipe, de time, porque se destacou como um bom monitor. Mas pensa que nem sempre um grande monitor vai ser um bom coordenador. Aliás, muito pelo contrário. Às vezes as pessoas podem ser incríveis coordenadoras e não foram grandes monitoras, grandes recreadoras, por exemplo. E isso é uma verdade, porque estabelecer conexões, pensar além, pensar em segurança, pensar em objetivo do cliente, pensar em objetivo da equipe, isso está muito além
do que um bom recreador pode entregar, que é um belo repertório de jogos, que é uma boa interatividade com o público, que é, enfim, ser espontâneo e carismático. Isso talvez não é a característica de um coordenador. E você acaba perdendo um grande recreador se você colocar ele na coordenação, porque, ele era um ótimo recreador. Foi para a coordenação, não dominou o perfil liderança. E aí o cara acaba ficando desgostoso, o cara acaba se queimando e tal. Então, tenha esse cuidado. Perceba se você realmente tem esse coração, essa noção de ser um bom líder. E você vai saber isso, poxa, você pode perguntar para as pessoas, fala assim, o que você acha do meu perfil de liderança? Você acha que eu sou um bom líder? Você acha que eu sou um bom coordenador? Você acha que eu fiz um bom trabalho hoje? Pergunta, recebe feedback de coração aberto. Cara, sem julgamento, sem filtro, recebe esse feedback, fala, não, obrigado pela tua percepção aí, eu vou mudar isso que você falou, isso eu acho que você tá certo, ó, nisso aqui eu acho que eu fui bem e tal, e bate papo o tempo todo e procura crescer, né? Pergunta para as pessoas e fica com o teu ouvido aberto, escutativa, ouve o que as pessoas falam para você também, falam do teu trabalho, mesmo que não seja direto para você, e recebe isso de coração também, seja uma crítica, seja um elogio. Mas como eu disse, você tem que ser resiliente, você tem que ser forte, você tem que aguentar pancada. É um cara que aguenta pancada, é o cara que vai se destacar também, um cara que vai ser muito bom. Tá legal? Então, esse é mais um pouco de papo que eu bati com vocês aí. Espero que também tenha dado boas ideias, que eu tenha dado bons insights para vocês e que vocês possam brilhar ainda mais na carreira de vocês, liderando times, sendo ótimos coordenadores, fazendo ótimos trabalhos na recreação. E espero poder vê-los pessoalmente em algum momento. Se vocês me verem por aí em palestra, em curso ou em jobs, algum trabalho, vocês me procuram lá, falam, pô, te vi lá na palestra no Bom Recreio, queria bater mais papo com você. Eu estou à disposição, tem o telefone aqui da Ludo, que é o 011 2379 2386. Se quiserem me mandar e-mail, manda para tu.evangelista@ludoparaempresas.com.br ou pode mandar para o pessoal do Celeiro, que é o Celeiro, com 2 L's, celeiro@celeiro.com.br. Esses e-mails vão chegar para a gente de algum jeito. E é isso aí. Eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês e continuem sempre crescendo, sempre buscando conhecimento. Legal? Valeu, galera. Tchau!